Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rayonara, certo? Sou especialista e a gente vai começar hoje a nossa primeira aula do curso de cuidador de idoso, certo? A nossa primeira aula de hoje é mais uma aula introdutória, certo? Vou explicar os objetivos do curso e também já vou adentrar sobre a lei cuidador de idoso e vou falar algumas estatísticas que o nosso curso vai trazer, certo? E o que o curso vai englobar, certo? O nosso curso vai ser em torno de 4 sábados, certo? Sendo uma prática. E assim, eu sei que devido a toda essa situação que a gente está passando, infelizmente a gente não está presencial, mas sintam-se todos abraçados e quando a gente retornar todas as atividades, espero encontrar todo mundo. Certo? Então, a nossa primeira aula de hoje, como eu falei, é mais uma aula introdutória, tá certo? Então, assim, para a gente começar, eu queria deixar uma mensagem, certo? Para vocês da seguinte forma, que muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que podemos ir mais longe, certo? Quando as coisas não saem de acordo com o nosso esperado ou quando o seu tempo foge entre as suas mãos, certo? E nada dá certo. E agora? O que a gente faz? Então, agora é o momento da gente agir. Então, desafie a si mesmo e faça com que o tempo seja seu aliado. Coloque para fora todas as suas qualidades e use as suas habilidades. Só assim você pode fazer a diferença nesse exato momento, tá ok? Então, eu quero que cada um de vocês acredite que vocês podem ser mais, que vocês podem se doar mais, tá ok? E creiam que o sucesso e serão seus obstáculos a partir de agora, certo? Então, que vocês também usem os seus talentos para quem tem, né? Então, que vocês só precisam exercitá-los. Então, não deixe que o modo de errar detenha vocês e que faça vocês pararem no tempo, tá certo? Que vocês sejam corajosos, que vocês sejam desafiantes e acreditem que vocês podem ir a qualquer canto e acreditem no potencial de cada um de vocês. É a melhor hora para tomar as atitudes, para mudar e para fazer as coisas acontecerem e darem tudo certo. Quando se tudo está indo contra você, às vezes a gente percebe que é pelo impulso e pela falta de coragem e é a ação, certo? Então não fiquem sentados, não fiquem se lamentando. Então eu quero que vocês levantem daí da cadeira de vocês e que vocês acreditem em si mesmos, que vocês são capazes, que vocês têm um potencial imenso. Saibam que as suas ações determinam cada um no seu tempo, certo? E o seu futuro, pois as suas melhores conquistas acontecem quando agimos, quando somos adultos, quando somos corajosos e quando enfrentamos qualquer situação que venha aparecer no nosso caminho. Então, o que é que vocês podem fazer agora, nesse exato momento, certo? Para chegar aonde vocês querem. Acreditem em vocês e comecem a agir a partir de agora, certo? Então, basicamente, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, para a gente iniciar esse curso, tá ok? Vamos lá. O nosso ponto do objetivo do curso, certo? O que é que o curso vai trazer para a gente, certo? O curso ele traz como um objetivo geral e como os objetivos específicos das seguintes formas. O nosso objetivo geral é capacitar vocês, os alunos, certo? A prestar os cuidados integrais aos idosos, cuidados estes pautados nos conhecimentos científicos, no fator humano e nos preceitos étnicos, certo? Que se espera de um cuidador, ou seja, vocês. Quais são os objetivos específicos que a gente vai adentrar neste curso, certo? O que é que este curso vai trazer para a gente? A gente vai estudar o processo do envelhecimento, que é um ponto super primordial.
Vamos entender do que se trata o Estatuto do Idoso, quais são suas cláusulas, o que é que ele mostra para a gente, certo? O que é certo, o que é errado. Então, vamos também verificar todos os aspectos legais e trabalhistas da profissão de cuidador de idoso. Vamos aprender sobre os sinais vitais. Sendo que, deixa eu só abrir uma observação. Sobre os sinais vitais, a gente sabe que, assim, em certas situações, tem cuidador que não sabe verificar uma pressão, não sabe ver um pulso. Então, assim, tudo isso esse curso vai englobar quando a gente for para a prática, certo? A gente vai ver noções aprimoradas, tá certo? Vamos lá. Conhecer sobre os grandes problemas da saúde dos idosos. Vamos saber comunicar-se de maneira eficaz com os idosos e suas famílias, que não é assim que a gente chega e fala. A gente tem que ter um conhecimento, a gente tem que saber dialogar com cada idoso. Vamos analisar e praticar todos os aspectos da rotina de cuidados ao idoso, certo? Que são inúmeros. Vamos também analisar e praticar todos os aspectos da rotina de cuidados e aos idosos. Também vamos o quê? Refletir com os cuidadores a necessidade do autocuidado do idoso e com sua própria saúde, porque não adianta a gente estar cuidando de um idoso se a gente não cuida da nossa própria saúde, tá certo? Então, basicamente, esses foram os objetivos do curso, certo? O que é que a gente vai trazer para vocês. Também a gente acrescenta a prática, que a gente vai ver como é que a gente vai conciliar nesse meio que a gente tá certo? Mas não se preocupem que vocês não vão ficar, como é que eu posso dizer, não vão ficar um pouco afastados, certo? Vocês não vão ter essa prática, vocês vão ter sim, tá ok? Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso. Vamos lá. A velhice, ela não deve ser considerada uma doença. Por qual motivo? A velhice, ela não deve ser considerada uma doença pelo fato que nós, seres humanos, com o passar do tempo, as nossas funções anatômicas, ou seja, as nossas estruturas, seja ela interna ou externa, elas vão se danificando, certo? Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo que o nosso corpo não vai sendo do jeito que a gente espera. Como, por exemplo, uma criança um adolescente, na verdade, com 20 anos e uma idosa de 80 anos. A gente sabe que as funções, a fisiologia do corpo deles, do organismo, não são iguais, certo? Então, assim, a gente sabe que com o decorrer do tempo vai se danificando, ou seja, tudo isso daí faz parte do processo do envelhecimento, certo? Mas lembre-se que a velhice ela não deve ser considerada uma doença. O nosso próximo ponto as leis brasileiras de proteção à pessoa idosa, elas reafirmam que é uma obrigação da família cuidar da pessoa idosa? Sim, não é só uma obrigação, é um dever, não só da família, mas da comunidade também, tá certo? Porque caso a gente veja algum bairro de vocês, em qualquer situação que a gente veja, a gente pode, dependendo da situação, certo? A gente pode muito bem chegar perto do idoso, saber como é que está, se ele está com a família ou não, certo? Mas é uma obrigação da família, sim, cuidar da pessoa idosa. Mas lembrando que é um dever da comunidade e do governo, tá certo? Vamos lá. O nosso próximo ponto contudo, as famílias brasileiras estão despreparadas para enfrentar essa situação. Que situação é essa? A situação de cuidar de um idoso, certo? O processo do envelhecimento do idoso. Então, assim, por isso que hoje em dia, a gente precisa de cuidadores, pessoas qualificadas como vocês, certo? Que estão sendo qualificados para entrar no ramo, tá certo? Para poder atuar junto com o idoso e as suas famílias. Por que as famílias estão despreparadas? Pelo fato que antigamente a gente tinha uma expectativa de crianças, certo? Para a nossa população. Já hoje em dia, a nossa população é uma população idosa.
A expectativa que a gente tinha era de 32 anos, já hoje em dia é 72 anos. Então, você vê que a população está praticamente envelhecendo, certo? Então, assim, por isso que a gente precisa de pessoas qualificadas como vocês, tá certo? Vamos lá. O processo do envelhecimento, certo? O processo do envelhecimento se dá ao quê? Se dá devido à expectativa de vida do brasileiro e também devido às etapas que o idoso vai mostrar para a gente, tá certo? Sendo quais? Sendo elas a dimensão cronológica, certo? A dimensão social, os fenômenos físicos e os fenômenos patológicos. Vamos lá. A dimensão cronológica ela está relacionada ao quê? Está relacionada com a idade da pessoa idosa, ou seja, de 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento, certo? Entre eles o Brasil, tá ok? A dimensão social, ela delimita o quê? Ela faz limitações para tornar a vida diária, para colocar aquele idoso na interação social dele, tá ok? Fenômenos físicos, alteração que ocorre no organismo humano que implica em quê? Em uma perda progressiva funcional das necessidades básicas. Quais são essas necessidades básicas? É tomar banho, é almoçar, certo? É pegar numa colher, é poder se agachar. Então, tudo isso às vezes, às vezes não. Na maioria das vezes, os idosos sempre perdem essas necessidades básicas. E por isso que precisa de um cuidador, tá certo? Os fenômenos patológicos é um conjunto de alterações que o quê? Que ocorrem no organismo em decorrência de alguma doença e devido ao seu estilo de vida, certo? Como, por exemplo, um idoso que tem Alzheimer, um idoso que tem Parkinson, como, por exemplo, também um idoso que foi deixado de lado, certo? Mas assim, vamos se dizer deixado de lado, mas falando do modo cotidiano, certo? Mas não abandonado, para vocês entenderem melhor. Vamos se dizer que a família deixou o idoso em uma instituição, certo? Mas que todo dia visita. Então, mediante esse estilo de vida dele, ele vai se regredindo, certo? Então, ele não vai ser aquele idoso que era com a família, entendeu? Mas a gente tenta resgatar esse idoso para interação social, tá certo? Então, essa parte do processo de envelhecimento é um processo devido ao quê? Devido à expectativa de vida do brasileiro e devido ao processo de envelhecimento que o idoso nos trazem, certo? Que é a dimensão cronológica, a dimensão social, os fenômenos físicos e os fenômenos patológicos, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Os dados epidemiológicos. Os dados epidemiológicos, eles fazem o quê? Eles nos mostram os dados do idoso devido a alguma dependência ou não, porque o idoso, ele nos mostra sim uma dependência, seja ele diretamente ou indiretamente, certo? De quais motivos a gente está falando dos dados epidemiológicos? A gente está falando do quê? De uma dependência social, certo? A gente está falando de uma dependência financeira, a gente está falando de uma integridade física, a gente está falando de uma integridade mental, a gente está falando de um déficit no autocuidado. Como é que a gente explica todos esses dados epidemiológicos? A gente sabe que um idoso, como eu falei, seja diretamente ou indiretamente, ele nos mostra certas dependências, certo? Então, assim, a dependência social, realmente ele depende muito não só da família, mas também do cuidador e até dele mesmo de interagir com a população que está ao redor dele, tá certo? A dependência financeira. A gente sabe que o idoso realmente depende de uma pessoa para estar indo aos caixas, aos bancos e entre outros lugares que precisam para fazer as suas aquisições. Sobre a integridade física, a gente tem que respeitar o idoso como um todo, certo? A integridade mental.
A gente tem que respeitar se o idoso tem alguma patologia ou não, porque tudo isso afeta ele. Como, por exemplo, às vezes a gente vê, tem gente que não tem paciência de estar conversando com um idoso que tem Alzheimer, porque às vezes tem um deles que fazem muitas repetições e a gente fica às vezes sem paciência. Mas não, a gente tem que entender que é da patologia dele, são esses fatores e essas influências que ele vai desencadear. Mas com a ajuda da família e do cuidador, a gente vai tentando manusear de certa maneira, certo? Para ele tentar interagir com o nível social, certo? E vamos lá, o déficit no autocuidado. Às vezes tem idosos que não têm um déficit no autocuidado. Então, por isso que precisa de o quê? De um cuidador, certo? Para estar ajudando a realizar as suas atividades diárias, certo? Então, vamos lá para o nosso próximo tópico, pessoal. Vamos lá. Segundo o Relatório Mundial do Envelhecimento e Saúde elaborado pela OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, caracteriza-se uma idade idosa como é aquela estabelecida conforme o nível socioeconômico de cada nação, de cada país, certo? Então, assim, é considerado idoso aquele que tem 60 anos ou mais de idade e nos países desenvolvidos, a idade se estende para 65 anos, certo? Eu vou abrir apenas uma observação aqui para vocês ficarem atentos. A respeito de uma lei, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma lei aqui em João Pessoa que eles entraram para tentar aprovar, mas até então a gente não teve resultado dessa lei, que é do seguinte motivo, de se estender para 65 anos a pessoa idosa, certo? Mas, no entanto, não temos nenhuma resposta, tá certo? Só para vocês ficarem atentos, tá certo? E quem relacionou esse tema, né, daí, esse parágrafo sobre a OMS foi Margaret Chan, certo? Em 2017. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem mandar para mim, que mediante aqui a aula eu vou respondendo para vocês, tá certo? Vamos lá. O cuidador da pessoa idosa. O cuidador da pessoa idosa, a gente sabe que tem uma lei que recentemente foi aprovada para vocês, certo? Sendo que mais para frente eu vou dizer que em certas leis vocês são regidos pelas leis trabalhistas, tá certo? Então vamos lá. O cuidador da pessoa idosa. A lei 284/2011, ela regulamenta o quê? Ela regulamenta a profissão do cuidador de idoso, ou seja, a profissão futura de vocês ou de alguns de vocês que já atuam nessa área, tá certo? Então vamos lá. Ela dispõe de quê? Dispõe de que exercício? Ela dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de idoso, certo? Regido pelo seguinte valor, que o cuidador de idoso é um profissional que, no âmbito domiciliar de idoso ou de instituição de longa permanência para idoso, que a gente utiliza a sigla ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso, certo? Eles desempenham funções de quê? De acompanhar o idoso. Então, lembrem-se que o que é que o cuidador de idoso faz? Qual é o papel dele? É acompanhar o cuidador, tá certo? Lembrem-se sempre disso. Qual é a função do cuidador de idoso? Acompanhar o idoso, tá certo? Ele vai fazer uma rotina diária para esse idoso, certo? Vocês vão se aprimorar mediante do idoso que vocês estão cuidando, tá certo? Que mais? A prestação de apoio emocional e na convivência social do idoso. Então, assim, mediante o idoso que vocês forem trabalhar, que vocês estiverem trabalhando, a gente presta o nosso apoio emocional, sim, e a gente tenta interagir ele na nossa convivência social, certo? Então, a gente sempre, quando chega, a gente dá bom dia, pergunta como ele está, se ele dormiu bem, para você, a cada dia que está com ele, estar conhecendo melhor o idoso, tá certo? É sempre bom isso. Auxílio e acompanhamento na realização de rotinas de higiene pessoal e ambiental e de nutrição.
certo? Isso daí é uma coisa super interessante que vocês vão auxiliar e acompanhar o idoso em todas as rotinas diárias dele, certo? Lembrem-se disso. Muitas vezes a gente está numa casa e às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu trago isso a relatos dos cursos que eu já ministrei e de alguns alunos que me relatam. Que às vezes quando a gente está em uma casa, em um ambiente residencial ou domiciliar, às vezes a família pede que a gente faça o almoço da família, peça que a gente faça outras coisas. Mas lembrem-se que não é atribuição de vocês e nem perfil do cuidador, tá certo? O perfil do cuidador do idoso é acompanhar o idoso, tá certo? Vocês sempre vão estar fazendo as rotinas diárias relacionadas com o idoso. Se vocês quiserem fazer alguma comida para o idoso, vocês podem fazer, mas para a família ou outras coisas, não. Tá certo? Vocês estão ali apenas para direcionar todas as atividades que o idoso tem para fazer. Certo? Que esse é um ponto super importante que eu sempre caio em cima e assim digo a vocês que é para vocês baterem na tecla de verdade. Porque muitas vezes a gente trabalha como cuidador de idoso e muita gente considera, assim, entre aspas, né, que o cuidador de idoso não tem uma rotina e que pode fazer todos os afazeres domésticos. Nada disso, certo? O cuidador de idoso tem uma lei, vocês têm um perfil e vocês têm atribuições. Que isso daí é o que a gente vai ver na segunda aula, tá certo? Eu vou trazer todos os perfis, todas as atribuições que vocês podem exercer e desenvolver, tá certo? Então, isso daí é bastante importante vocês ficarem atentos. Outra coisa, cuidados de saúde preventiva. Quando eu digo saúde preventiva, é uma coisa que a gente está prevenindo, ou seja, o risco de queda, certo? Então, a gente tem que ter cuidado de saúde preventiva, que é os riscos de queda. Outra coisa, administração de medicamentos de rotina. Quando eu digo administração de medicamentos, lembrem-se que o cuidador de idoso, ele não pode exercer certas medicações que ele não está atribuído. Como, por exemplo, injetáveis. Cuidador de idoso, ele não pode fazer nenhuma administração injetável, certo? Apenas vocês podem fazer no ouvido, no olho e na boca, certo? São os 3 cantos que vocês podem administrar medicações. Só, injetável jamais. Agora, se você for técnico ou se você for enfermeiro ou enfermeira, você pode sim exercer esse papel de fazer administrações injetáveis, tá certo? E também outros procedimentos de saúde, tá certo? Isso daí vocês estão total aptos para fazer, tá certo? Então, essa lei ela foi regida recentemente, foi regida no ano de 2011. Tá certo? Essa é a lei que regulamenta a profissão do cuidador de idoso. Não é como é que eu posso dizer, uma lei imensa, cheia de cláusulas, de inúmeras coisas, não. Essa lei, ela é bem direta e ela é bem assim, ela é bem rígida, certo? Mas, basicamente, a lei regulamenta todos esses tópicos que eu disse, tá certo? E também o auxílio e acompanhamento no deslocamento do idoso. Como, por exemplo, o idoso precisa ir ao shopping, precisa ir ao supermercado, precisa ir para a fisioterapia, precisa ir para alguns médicos. Tudo isso vocês também vão estar acompanhando eles, tá certo? Caso saia do horário de vocês, certo? Aí vai contar por fora, tá certo? Mas aí, se vocês puderem acompanhar, vocês acompanham, tá certo? Vamos lá. Quais são os requisitos para a gente exercer a profissão de cuidador do idoso? Lembrando de uma coisa, lembrem-se que a profissão cuidador de idoso, ou melhor, o curso de cuidador de idoso, ele não é uma graduação, certo? Lembrem-se disso. O curso de cuidador de idoso, ele é apenas uma qualificação, tá certo? Então, vamos lá. Qual é os requisitos que a gente precisa ter para exercer essa profissão? Precisa ser maior de 18 anos, precisa ter concluído o ensino fundamental completo, certo? E o curso de qualificação específica, que é o que a gente está
começando hoje, dando início hoje, que é reconhecida pelo MEC, sim, a nossa instituição, certo? O curso. Quando for no final do curso, vocês vão receber o certificado, certo? A carga horária que o curso disponibiliza, tá certo? Então, tudo isso vocês vão receber, tá certo? Então, basicamente, esses são os requisitos para exercer a profissão cuidador do idoso. Lembrando, mais uma vez, que o curso de cuidador de idoso, ele não é uma graduação, tá certo, minha gente? E sim uma qualificação, tá certo? Vamos lá. Algumas observações que eu quero que vocês fiquem cientes mediante esse curso. Como eu disse, a nossa primeira aula de hoje é uma aula mais introdutória, uma coisa mais explanativa, certo? Eu apenas falei até agora sobre o quê? O processo de envelhecimento, os dados epidemiológicos, falei também sobre a lei que regulamenta, certo? Falei a faixa etária do idoso, que a gente sabe que em países desenvolvidos é 60 e outros se estende para 65. Então, como eu disse, é mais uma aula introdutória para vocês estarem se familiarizando com esse curso, entendendo pouco a pouco, tá certo? Então, vamos lá. Essas observações que eu vou trazer para vocês agora é super importante. Vamos lá. O primeiro é devido à atividade de cuidador de idoso, que ela é classificada como o quê? Como ocupação pelo Ministério do Trabalho, tá certo? O segundo tópico, permanecem submetidos às normas gerais como aos demais trabalhadores, da seguinte forma, vocês não têm uma lei, certo? Vocês não têm uma lei, mas vocês são regidas pelas leis do trabalho, tá certo? Pela CLT, tá ok? Que a gente vai ver no próximo tópico. O cuidador de idoso com vínculos empregatício, ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho, pela CLT, tá certo? Então, lembrem-se disso. Vocês têm folga, vocês têm férias, vocês têm tudo dentro das leis do trabalho. Não esqueçam-se disso. Vamos lá. O cuidador de idoso que trabalha para uma pessoa jurídica, isto é, num hospital, numa clínica ou em uma ILPI, como eu já disse, significa instituição de longa permanência para idoso. Terá um contrato de acordo com a CLT. Esse contrato é o seguinte, quando for no final da aula, eu vou disponibilizar para vocês. Esse contrato é um contrato, assim, mediante você e a família que está lhe contratando, ou a instituição que está lhe contratando, certo? Por qual motivo? Porque tanto vocês ficam sendo respaldados, quanto a pessoa que está lhe contratando, caso aconteça alguma coisa, porque às vezes, boca a boca, às vezes, não, eu vou lhe pagar R$ 90, aí quando chega na hora só lhe dá 50, aí a gente fica meio sem saber o que fazer. Então, para vocês ficarem respaldados, é bom vocês fazerem esse contrato, mediante quantos dias, quantos meses forem. É bom vocês estarem cientes, tá certo? Porque, assim, pode acontecer qualquer coisa, a gente não sabe. Possa ser que dê certo, mas possa ser que também não dê certo, tá ok? Então, assim, mediante isso, vocês precisam estar atentos. Esse contrato vai ter o quê, professora? Vai ter alguma coisa a mais da gente? Vai ter alguma coisa da instituição ou da família que eu vou estar trabalhando? Sim, certo? Vai ter alguns dados pessoais seus, alguns dados pessoais da instituição ou da família, certo? É o que eu estou dizendo, apenas para vocês ficarem respaldados. Fala assim, um exemplo, professora, estão querendo me contratar por um mês, certo? Vão me pagar tanto durante de segunda a sexta, 12 horas, de 7 da manhã a 7 da noite. Aí você faz, então tá certo, eu assino esse contrato. Mas, espera aí, vamos escrever, vamos me deixar respaldado quanto vocês, certo? Então, você imprime o contrato, leva para a família ou para a instituição e eles fazem, certo? Fica uma com vocês e uma com eles, porque tanto você está respaldado quanto a instituição ou a família, tá certo? É sempre bom vocês ficarem atentos a isso, tá bom?
E sobre os valores, já já eu vou estar dizendo o valor relacionado ao cuidador de idoso de 12 horas e de 24, mas lembrem-se que é uma média, certo? É uma média, não é um valor certo, é apenas uma média para vocês terem noção de quanto é, tá certo? Vamos lá, outro ponto. Se o cuidador de idoso que trabalha em residência familiar será regido pela legislação de empregado doméstico, certo? É sim, mas muitas vezes a gente pensa, eita, o cuidador de idoso, ele é empregado doméstico. Não, nada disso. Empregado doméstico é uma coisa e cuidador de idoso é outra coisa, certo? São duas profissões completamente diferentes, certo? Mas lembrem-se que vocês são regidos pela mesma lei, é apenas isso, tá certo? Pela CLT, que é as leis do trabalho, tá certo? Vamos lá, outro próximo ponto. Sabemos que todos da população brasileira está envelhecendo, tá certo? Mantidas as atuais tendências demográficas em 2050, o Brasil ele contará com 63 milhões de idosos, ou seja, 172 idosos para cada 100 jovens. Então, isso daí cresce exponencialmente a importância do trabalho, certo? Do cuidador de idoso, ou seja, praticamente desconhecido há poucos anos, mas cada vez mais passa a ter a sua importância muito reconhecida e muito valorizada, certo? Então, assim, apenas esse tópico que eu trouxe é apenas uma expectativa, tá certo? Não uma perspectiva, para vocês terem uma noção, porque a gente está vendo hoje que a nossa população está envelhecendo demais. E a gente está cada dia mais precisando de pessoas qualificadas para estarem direcionando as atividades diárias para esses idosos, certo? Muitas vezes a gente começa a trabalhar com idoso, às vezes a gente não sabe lidar com ele, a gente não sabe o que vai fazer, certo? Mas, assim, no que você chega no idoso, você conversa, você diz, meu nome é fulana, eu vou estar trabalhando com você, vou estar aqui de segunda a sexta ou de segunda a sábado, enfim, do jeito que vocês fecharem o contrato. Mediante isso, vocês vão passando a conhecer o idoso dia após dia. Quais as suas necessidades, quais as suas emoções, quais as suas raivas. Então, lembrem-se que vocês devem conhecer o idoso como um todo, tá certo? Dia após dia. Lembrem-se disso, porque isso é bastante importante. Porque não adianta você chegar para trabalhar, fala com o idoso, bom dia, faz as atividades com ele e vai embora. Quando chega no final do dia, você não tem um vínculo com o idoso, você não tem, certo? Então, a gente criando um vínculo, tendo um carinho, um afeto, isso daí são coisas primordiais, certo? Se a gente tivesse presencial agora, geralmente toda primeira aula eu sempre faço duas dinâmicas. A primeira é conhecendo cada um de vocês, para cada um dizer o nome de vocês, certo? E a segunda é quando eu faço uma segunda dinâmica, eu encho uma bexiga, certo? E dentro dessa bexiga tem uma palavra. Até então, vocês vão encher a bexiga e vão ficar segurando. Na medida que vocês ficam segurando essa bexiga, é como se fosse um idoso. Então, vocês têm que ter um cuidado imenso. Mas, mediante isso, eu vou mandando vocês soltarem, certo? Então, quem estiver próximo vai estar cuidando da sua bola, ou seja, cuidando do seu idoso. Então, assim, dentro dessas bolas ficam as palavras prosperidade, respeito, amor, amizade, afeto, certo? É alegria, então é simpatia. Então, assim, todos esses adjetivos a gente traz para a gente para ser cuidador, tá certo? Eu sei que muitas vezes a gente chega cansado, a gente tem uma rotina bastante exaustiva, certo? Mas, assim, vocês não têm noção de o que é um idoso ficar grato pelo nosso cuidado com o próximo, porque muitas vezes a gente não conhece aquele idoso, mas a gente está fazendo parte dele a partir daquele momento que a gente está trabalhando com ele,
certo? Então, assim, vocês podem fazer um mapa imenso para o idoso que vocês trabalham, certo? Então, mediante isso, vocês podem fazer atividades com eles ao ar livre, vocês podem levar eles para caminhar na praça. Então, assim, se o idoso vive muito dentro de casa, isso, se vocês forem atuar em ambiente domiciliar ou residencial. Fala com a família, você diz, ó, meu nome é fulana, certo? Eu estou aqui, digamos, há 2 semanas e eu vi que seu José é da seguinte forma, ele gosta de ouvir música, gosta de jogar dominó, gosta de jogar cartas. Então, eu quis colocar essas práticas para ele durante a semana. Então, tudo isso daí vocês podem fazer, mediante o conselho da família, certo? Vocês chegam e dizem, ó, a gente vai fazer uma atividade física, a gente vai jogar dominó. Vocês têm que interagir esse idoso não só com o mundo social, certo? Mas também com a família e até mesmo com você. Vamos tentar resgatar esse idoso que está um pouco retraído, certo? Então, tudo isso daí vocês podem fazer. Lembrando que vocês, cuidadores, vocês estão à frente do idoso, certo? Vocês estão ali para direcionar as atividades que o idoso vai ou que planeja fazer, tá certo, minha gente? Basicamente, o que eu queria falar para vocês nesse primeiro momento era mais uma introdução, como eu disse, certo? Tá aqui as referências que eu precisei utilizar, caso vocês tenham alguma dúvida e vocês queiram observar, certo? E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá certo? Mediante isso, tá ok? Então, mais uma vez, queria que vocês, no tempo vago que vocês tiverem, que vocês deem uma lida nesse material de introdução, certo? É bastante importante para vocês terem noção de algumas leis do trabalho que vocês são regidos, tá certo? Vou depois disponibilizar o contrato para vocês terem uma noção de como é esse contrato, certo? E também, mediante isso, para vocês verem a lei, verem os dados epidemiológicos, verem como é o processo do envelhecimento, tá certo? Aí, deixa eu só tomar um pouquinho de água agora, minha gente. Ó, vamos lá. Eu trouxe algumas coisas para vocês que eu coloquei aqui no quadro relacionado com os valores, certo? Quanto é que custa uma diária de 12 horas e de 24 horas. Lembrando que é apenas uma média, tá certo? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o de 24 horas, certo? Que a gente paga em torno de R$ 110. E o de 12 horas a gente paga R$ 90, certo? Sendo que como é que eu estou dizendo a vocês? Isso daqui é apenas uma média, certo? Professora, mas querem me pagar R$ 60. Aí você se impõe, certo? Lembre-se que vocês são qualificados. Perdão. Vamos lá, minha gente, de novo. Ó, aqui é relacionado com os valores, certo? Os de 24 horas, vocês pagam R$ 110, certo? E os de 12 horas pagam R$ 90, tá certo? Então, assim, isso daí é uma média, para vocês terem noção, tá certo? Caso alguém queira pagar R$ 60 a vocês se impõem. Vocês dizem, olha, infelizmente eu não vou, eu sou qualificada, tenho curso, tenho tudo, e eu quero que você me pague 80 ou R$ 90, certo? Isso daí vocês têm que se impor. Não vão dizer, realmente eu sei que tem muita gente que está precisando, mas a gente tem que se impor, minha gente. A gente não pode deixar a nossa profissão de lado, assim, por qualquer coisa. A gente tem que se impor de verdade mesmo, certo? E eu sei que no final vocês vão ser muito reconhecidos, podem ter certeza absoluta. Então, assim, como eu disse, o de 24 horas, certo? É apenas uma média de R$ 110 que eles pagam hoje e de 12 horas de R$ 90, certo? Vamos lá, para as empresas, certo? As empresas especializadas, como empresas de
cuidadores, certo? No mínimo, eles pagam hoje em dia R$ 1.406, no mínimo, certo? A média que eles pagam hoje é R$ 2.319, certo? E o máximo que eles pagam é R$ 2.958, como eu estou dizendo. Todos esses valores que eu disse, o mínimo, a média e o máximo, são tudo relacionados com uma média, certo? Relacionado com as empresas especializadas. Vamos lá. Sobre o âmbito residencial, quanto é que eles estão pagando? Vamos lá. Tem residência que paga 1.251 no mínimo, certo? A média, eles pagam R$ 1.941 e no máximo eles pagam R$ 2.421. Então, basicamente, esses valores aqui, como eu falei, mais uma vez repetindo, tanto as empresas especializadas quanto as residências, isso é apenas uma média, certo? Para vocês terem noção. Professora, final de semana, sábado e domingo, conta mais? Conta sim, certo? Tudo isso daí vocês têm que analisar. Como, por exemplo, professora, estão querendo me contratar para mim passar uma diária só, de 12 horas, de 7 da manhã a 7 da noite. Estão querendo me cobrar R$ 80 e ainda disseram que vão me dar a passagem. Tá ótimo, certo? Mais ou menos isso, chega perto dos 90. Professora, querem me dar 100 pela diária já com a passagem. Também vale, certo? Mas lembrem-se que se não está muito bom para você, certo? Vocês têm que ter uma noção, vocês têm que se impor. Não, eu cobro tanto mais com a passagem, certo? Lembrem-se que todos esses valores que eu dei é apenas uma média para vocês terem noção. Tá certo? Lembrem-se disso, é apenas uma média, para vocês não estarem dizendo, a professora disse que era esse valor e tanto, e estão pagando esse. Não, é apenas uma média, para vocês terem noção, certo? Tem muitas empresas daqui de João Pessoa e de outras cidades, mas eu me refiro às daqui, que eu conheço a maioria. Então, assim, eles pagam muito bem, é um atendimento muito especializado, é muito bom, muito qualificante. Certo? Então, assim, para quem está fazendo o curso para trabalhar ou em âmbito domiciliar ou residencial ou empresas especializadas, assim, é um leque muito imenso que tá. É certo, a gente pensa que não estão contratando, mas estão. Semana passada, eu vou ser bem sincera a vocês, semana passada eu indiquei uma aluna minha e ela já está trabalhando. Então, assim, foram coisas super rápidas. Entendeu? E ela, assim, ela se impôs. Ela ligou para mim, ela fez, professora, estão querendo me pagar tanto. Aí eu fiz, diga que você é qualificada e que você pede tanto, certo? Dito e feito. A família disse, não, a gente aceita. Pronto, ela fechou o contrato, certo? Então, vocês têm que se impor. Vocês têm que mostrar que vocês são qualificados, que vocês têm curso e que tudo isso conta. Certo, minha gente? Então, assim, lembrando mais uma vez, tudo isso que eu falei de 24 horas, que eles pagam 110, e o de 12 horas, que eles pagam R$ 90, é apenas uma média, certo? Mais uma vez lembrando, uma média. Caso vocês queiram que eu disponibilize os valores tudinho, vocês me avisam que eu também disponibilizo para vocês, certo? Então, assim, minha gente, mais uma vez agradeço. A gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Então, assim... para mim está sendo uma experiência muito nova, porque eu gosto de estar vendo vocês. Estou vendo vocês daqui, né? Ao contrário. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Professora, a aula foi muito curta, foi muito pouca, mas é o seguinte, é apenas uma introdução. Nem se preocupem, porque, assim, eu vou trazer todos os conteúdos que um cuidador de idoso precisa nesse exato momento. Tá certo? Vou ministrar para vocês tudo que eu tenho. O máximo de conhecimentos que eu puder passar para vocês, eu vou estar passando. Tá certo? Então, assim, semana que vem, a gente vai estar se encontrando todo sábado, a partir das 2 horas, pela plataforma, certo? Na plataforma vai ter a apostila disponível relacionada ao curso. Tá certo? E a nossa última aula, que a gente ainda está analisando isso, mas a gente vai disponibilizar tudo para vocês. Vai ser no laboratório, certo? Vai ser com uma quantia pequena, mas ainda tudo mediante
algumas aprovações, certo? Então, mediante isso, a gente sempre vai estar mostrando a vocês. Mas essa aula era mais uma introdução para vocês terem noção o que significa um processo do envelhecimento, o que significam os dados epidemiológicos, certo? Para a gente ter uma noção de quanto vocês podem receber em média de 12 horas, em média de 24, o tanto que vocês, a carga horária de vocês, que tudo isso daí conta, certo? Minha gente, deixa eu só abrir um parêntese. Professora, eu vou trabalhar quantas horas? Eu vou ter folga? Vai sim, certo? Como eu disse, vocês têm que se impor. Se vocês trabalham de segunda a sexta, vocês podem folgar sábado e domingo, ou vocês podem trabalhar um dia sim e um dia não, ou seja, vocês trabalham 12 por 36. Então, tudo isso daí vocês vão vendo com a carga horária de vocês, tá certo? E assim, mais uma vez, obrigada, tá certo? E a gente encerra a nossa primeira aula por aqui. E semana que vem, no sábado, a gente se encontra no mesmo horário com muitos conteúdos, que eu já vou adiantando um pouco. A gente vai falar sobre atribuições do cuidador, o perfil do cuidador de idoso. A gente vai falar sobre o que é ser cuidador, o que é o cuidador, se tem cuidador formal, cuidador informal. Então, tudo isso a gente vai mostrar para vocês na aula que vem. Professora, sobre as doenças, você vai dizer quais são, quais os métodos que a gente deve trabalhar com eles? Sim, vou explicar tudo isso a vocês, tá certo? Cada aula a gente vai mostrando mais conteúdos para vocês. Qualquer dúvida, mais uma vez, vocês podem falar comigo, podem mandar pergunta por aqui que a gente responde, tá certo? Então, basicamente era essa introdução que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo sábado.